Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante dentro do aprendizado de idiomas, que é a classificação de níveis. Aqui no Brasil é muito comum que as pessoas confundam bastante essa questão dos níveis, e ainda mais comum é que muita gente acredita que só existem 3 níveis de inglês, né? O nível básico, o nível intermediário e o nível avançado. Não é que isso está incorreto, mas é porque as pessoas generalizam muito. Ou eu tô no nível básico, ou eu tô no intermediário, ou eu tô no avançado. E, na verdade, existem subníveis, né? O nível básico é dividido em 2, o nível intermediário também e o avançado, totalizando, assim, 6 níveis de inglês, tá bom? E acontece muito aqui no Brasil das pessoas não saberem exatamente qual nível elas estão. E aí, por exemplo, eu já vi muito aqui nos comentários, muita gente falando assim, essa classificação que você colocou aí tá incorreta, porque eu sou do intermediário, mas eu não entendi esse vídeo. Ou ainda, nossa, eu achava que eu era desse nível aí, mas eu vi o vídeo e não entendi nada, então eu devo ser um nível abaixo. Na verdade, o que acontece? Existe, né, o quadro europeu comum de referência para linguagens que mede aí a sua habilidade dentro de um idioma. Isso não é só para o inglês, tá bom? Qualquer idioma segue essa classificação europeia de níveis, tá bom? O que acontece, ó? The Common European Framework of Reference for Languages, often referred to as CEFR or CEFRL, is an international standard for working out your ability within a language. Então, ó, o quadro europeu comum de referência para idiomas, geralmente, né, conhecido como o CEFR, né, CEFR, ou ainda o CEFRL, é um padrão internacional, né, para trabalhar a sua habilidade dentro de uma linguagem, para determinar a sua habilidade dentro de uma linguagem. Então, existe esse quadro aí padrão que determina os níveis entre A1, A2, B1, B2, C1 e o C2. Você já deve ter visto em algum lugar essas letrinhas aí, porque a maioria dos materiais, principalmente os materiais internacionais, seguem esta qualificação de níveis, tá bom? Mas o que é cada um desses níveis? O que significa você estar no nível A1, no nível A2 e por aí em diante? Olha só, os níveis A, né, que é um A1 e um A2, significam que você é um usuário básico. Os níveis B1 e B2 significam que você é um usuário independente, né, o famoso intermediário, e o C1 ou o C2, que são os níveis C, indicam que você é proficiente, né, o famoso avançado. Mas para você entender melhor o que é cada um desses níveis, eu vou te falar aqui agora as habilidades de cada um deles. Olha só, então a gente vai começar com A-Levels, que são os níveis A, né, que fazem parte aí daquela pessoa que tem um nível de inglês básico, né, ou seja, o A1 é o beginner. Então, se você quer saber se você tá no beginner, você vai procurar por o English Test A1, né, que é um teste de inglês A1. Beginner é aquela pessoa que é realmente iniciante, que não sabe nada ou que sabe muito pouco, tá começando seus estudos agora. Então, olha só, o nível A1, understand and use very basic expressions to satisfy concrete needs. Então, entende e usa expressões muito básicas para satisfazerem necessidades concretas. Introduce themselves and ask other questions about personal details. Então, eles sabem se apresentar e perguntar outras perguntas sobre detalhes pessoais, que é aquele famoso nível, né, que você sabe dizer, tô com fome, tô com sede, como é que você tá, qual é o seu nome, essas perguntas aí mais básicas. Interact simply as long as the other person speaks slowly and clearly. Então, interage, né, de maneira simples, desde que a outra pessoa fale pausadamente e claramente, né, se a outra pessoa tá ali conversando bem devagar e claramente, e está disposto a ajudar, a repetir, a pessoa consegue interagir.
Tá bom? Então, esse aí é o nível A1 ou o iniciante, aquela pessoa que está começando os seus estudos ou que sabe se comunicar de maneira bem básica, né? Entende expressões básicas, sabe falar coisas básicas, se apresentar, dizer as necessidades, né? Mas tudo de uma maneira bem básica. Aí, ainda dentro do level A, né? Que é o nível A, a gente tem o A2, né, que é o A2, que é o Elementary English. O A2, que é o nível básico. A gente tem muita confusão aí no A1 e no A2, porque o A1 é o iniciante e o A2 já é quando você tem um nível básico, tá bom? Então, olha só. A2. Understand frequently used expressions in most intermediate areas, such as shopping, family, employment, etc. Complete tasks that are routine and involve a direct exchange of information. Describe matters of immediate need in simple terms. Então, olha só. Entende expressões frequentemente usadas em áreas mais intermediárias, tais como compras, famílias, emprego, etc. Então, aquela pessoa que já consegue entender expressões que são mais frequentemente utilizadas e em áreas que já são um pouquinho mais intermediárias, né? Completar tarefas que são rotineiras e envolvem uma troca direta de informações, como, por exemplo, fazer ali uma reserva no hotel, né? Um check-in, um check-out em um hotel, fazer um pedido em um restaurante, pedir informações de direção na rua, esse tipo de coisa. E descrever, né, questões de necessidade imediata em termos simples, né? Então, aí você também já consegue descrever suas necessidades que são mais imediatas, como, por exemplo, não só eu tô com fome, eu tô com sede, mas, por exemplo, eu tô sentindo tal dor, eu preciso daquilo, eu preciso de tal coisa, tá bom? Em termos um pouquinho mais simples, tá? E existe muita gente que acha que está no intermediário, mas é nível A2. Eu não estou falando isso para desestimular a pessoa ou para desanimar ninguém, ou muito menos para tentar menosprezar ninguém, tá bom? Eu só tô falando que tem muita gente que é do nível A2, mas acha que tá no nível intermediário justamente porque já tem um domínio do iniciante e acha que superou o iniciante direto pro intermediário. Mas muita gente que tá no intermediário, na verdade, é nível A2, tá bom? Então, ó, o que é de fato o nível intermediário? Então, a gente já começa com o B1, que é o intermediário. Se você quiser saber se você está nesse nível, é English Test B1, que é o teste de inglês para nível B1. Então, o que faz o nível B1? Understand points regarding family, work, school or leisure-related topics. Tu entende, né, pontos relacionados à família, trabalho, escola, lazer, tá bom? Deal with most travel situations in areas where the language is spoken. Sabe lidar com a maioria das situações de viagem, né? Nas áreas onde o idioma é falado. Create simple texts on topics of personal interest. Cria, né? Consegue criar textos simples. Textos simples em tópicos de interesse pessoal. Describe experiences, events, dreams and ambitions, as well as opinions or plans in brief. Então, ó, sabe descrever experiências, eventos, sonhos e ambições, assim como opiniões ou planos de uma maneira simples, né? De uma maneira simplificada, resumida. A pessoa que tá no B1, ela já é aquela pessoa mais independente, ela já consegue se comunicar ali, né? Uma quantidade notória de áreas e consegue falar de vários assuntos, né? Relacionados a muita coisa, família, trabalho, escola, lazer, tá bom? Consegue viajar, enfim. Aí a gente tem o B2, que é o Upper Intermediate, que é o famoso B2, né, ou pós-intermediário, tá bom? E ainda tem muita gente que coloca um pré-intermediário aqui no meio desses dois níveis, né? Que é ali um nível onde você tá saindo do A2 e entrando no intermediário, viu? Por isso que aí você vai ver alguns materiais classificados como pré-intermediário, tá?
Então, o que é esse Upper Intermediate, que é o B2, que é o B2, ó? Understand the main ideas of a complex text, such as technical piece related to their field. Ó, entende as ideias principais de um texto complexo, tais como os pedaços técnicos relacionados ao seu campo, as partes técnicas, né, relacionadas ao seu campo. Spontaneously interact without too much strain for either the learner or the native speaker. Ó, interage espontaneamente, sem muita tensão, né, sem dificuldade, tanto para a pessoa que está aprendendo, né, tanto para o aluno, quanto para o falante nativo. Então, consegue interagir ali de uma maneira mais natural, sem muita dificuldade para ele de se expressar e sem gerar muita confusão para o nativo também. O nativo já consegue entender a pessoa de uma forma mais clara. Produce a detailed text on a wide range of subjects. Consegue produzir aí um texto detalhado em uma vasta gama de assuntos, tá bom? Então, a pessoa aí que está no B2 também já consegue desenvolver textos, né, mais complexos, abordando diversos assuntos, tá bom? Esse aí seria o nível B2. E agora a gente entra nos níveis de proficiência, que são os níveis C, tá bom? C-Level são os níveis de proficiência, lá o Proficient English User. É aquele usuário que é proficiente no inglês. Lembrando, novamente, que eu tô dando o exemplo de inglês, mas isso aí é relacionado a qualquer idioma, tá? Olha só, então. O C1, que é o Advanced English. Então, C1 é o nível avançado de inglês. Bem, então, quais são, de fato, as competências do nível C1? Understand a wide range of longer and more demanding texts or conversations. Então, entende uma vasta quantidade de conversas e textos que são maiores e mais exigentes. Então, consegue ele compreender uma vasta, né, quantidade aí de textos e conversas que são maiores e mais exigentes, mais longas, né, e mais exigentes. Express ideas without too much searching. Consegue expressar suas ideias sem muita busca, né? Aquela pessoa que já consegue falar sem ficar pensando em qual é a palavra, qual é o termo, ele já se expressa com mais clareza. Effectively use the language for social, academic or professional situations. Consegue usar a língua efetivamente para situações sociais, acadêmicas ou profissionais. Create well-structured and detailed texts on complex topics. Consegue criar textos bem estruturados e detalhados em tópicos complexos. Então, a pessoa aí que está no nível C1 já está num nível muito top de inglês, porque já consegue se comunicar de maneira muito independente, de maneira clara, consegue se sair bem ali, né, em situações de área social, de área acadêmica, de área profissional. A pessoa consegue produzir textos que tem ali coerência, textos bem estruturados e esse tipo de coisa, tá? E aí a gente tem, por fim, o C2, ou o nível C2, que é a famosa proficiência dentro do idioma. Olha só, quais são as suas competências quando você alcança este nível. Understand almost everything read or heard with ease. Você consegue entender quase tudo que você leu, você escuta com facilidade. Summarize information from a variety of sources into coherent presentation. Você consegue resumir informações de uma variedade de fontes em uma apresentação coerente. Express themselves using precise meaning in complex scenarios. Conseguem se expressar usando significados precisos em cenários complexos, né? Ou seja, sabem se comunicar de maneira precisa, não interessa o cenário. Em cenários mais complexos, a pessoa consegue ali se comunicar de maneira tranquila, de maneira natural, tá bom? É interessante que mesmo no nível C1 e no nível C2, que são os níveis mais altos de inglês, as pessoas ainda cometem, né, alguns deslizes. O que é que diferencia dos outros níveis? É que no C1 e no C2 os erros são muito infrequentes e são muito mínimos, né? Então são coisas assim tão pequenas que às vezes ninguém nem percebe,
tá bom? Mas o que acontece? As pessoas confundem muito com a proficiência dentro da perfeição, né? A perfeição, ela não existe. Então, vamos nos lembrar disso aí. Bem, então agora que você já conhece um pouquinho de cada um desses níveis aí, né? Vamos voltar aqui para a tabelinha, o nível A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links de sites onde você pode fazer testes, né, e descobrir qual é o seu nível. Obviamente, esses testes, eles são assim, bem por alto mesmo, é só para você ter uma noção. Se eu não me engano, eu vou deixar 6 ou 7 links onde você pode entrar e fazer testes aí. São bem variados os testes, né? Tem alguns que vão avaliar seu listening, seu speaking, seu reading, sua gramática. Eu te aconselho, se você tiver tempo, você fazer o máximo possível de testes, né? É óbvio que se você não quiser fazer os que eu vou deixar na descrição, você pode digitar aí no Google. Todos os que eu vou deixar aqui, eu já testei, achei bem bacana, né? Tem uns bem interessantes. E aí tem uns que duram 15 minutos, tem uns que duram 50 minutos, tá? E é interessante que você faça o máximo possível de testes, porque assim você vai ter uma noção melhor de qual nível que você está e, consequentemente, você consegue filtrar melhor os materiais do seu estudo. Ah, mas eu gostaria de saber especificamente qual é o meu nível, assim, específico, esse é meu nível. Aí você tem duas opções, né? Você pode contratar um profissional para tentar te avaliar ou tentar fazer um exame de proficiência, né? Aí a gente tem os exames, a gente tem o TOEFL, o IELTS, uma variedade de exames. Eu vou deixar um link também aqui, onde você vai entrar num site, lá vai estar detalhado, né? Cada nível que a gente tem, os exames para cada nível, os exames específicos para cada nível e a pontuação que você alcança quando você está neste determinado nível, tá bom? Então, assim, você vai tentar o TOEFL, tirou tal nota, o que isso significa, tá bom? Bem, então é isso. Eu espero que você tenha então entendido aí finalmente qual que é o nível A1, qual que é o nível B2 e assim por diante. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, faça os testes, né? Me fala aqui se os testes saíram aí da maneira que você imaginou, se deu certo mesmo, se já era o nível que você tava, que você esperava, se você teve alguma surpresa, né? Porque tem muita gente que também, eu falei lá que tem gente que confunde, né? E só dei um exemplo meio que ruim. Mas tem muita gente também que acha que é A2, B1, mas tá num nível acima, tá? Por isso é importante a gente tentar aí descobrir qual é realmente o nosso nível, tá bom? Bem, então eu espero que você tenha gostado, bons estudos e até o próximo vídeo.